Nós vamos começar agora, então, essa aula de projetos digitais, microprocessadores, e a gente vai falar de memórias, tá? Então, a ideia é falar um pouquinho sobre memórias SRAM, memórias DRAM, e como funciona, né? Qual que é o funcionamento dessas memórias. Então, bom, é bom a gente dar uma revisada no que a gente já viu até aqui, porque são conceitos que a gente vai usar nessa aula, tá? Então, aquele conceito sobre inversores CMOS, eles são muito, muito úteis nessa aula, né? E, basicamente, o que a gente queria lembrar é como que é um inversor, né? Um inversor deve ser formado por um transistor N e um transistor do tipo P, né? Então, toda vez que eu tiver zero aqui, o que vai acontecer é que esse transistor de cima vai fechar, né? E vai começar a fluir correntes, né? Cargas aqui, cargas elétricas, tá? E aqui a gente pode ter um restante do circuito que a gente está sempre ilustrando como um capacitor, né? Porque esse restante do circuito ele vai ter uma certa capacitância, tá? No caso, se a entrada tiver 1, então o outro transistor que é ativo, né? E no caso, as cargas que eu tiver aqui nessa capacitância, elas são descarregadas para o terra, para o ground, né? Então, a gente está forçando que aqui a carga seja igual a 0 volt. Então, muito bem. E a gente já falou que isso daí não acontece de uma hora para outra, isso demora uma certa quantidade de tempo, né? E aí a gente já falou do atraso de propagação, propagation delay time, né? E o delay de contaminação, que é o tempo que até vai demorar para até estabilizar os meus sinais, tá? Então, a contaminação é o tempo que demora para que a saída comece a ficar contaminada, ficar um pouco diferente do que estava, né? E o atraso de propagação é o atraso, quanto tempo demora até que a saída esteja firme, né? Esteja sólida e eu possa usar. Tá? Muito bem. Então, o que é interessante a gente falar é, se a gente olhar esse inversor, né? Somente um inversor, entre o momento que a entrada muda e a saída começa a ser contaminada, a gente tem meio que quase que um efeito de memória, né? Porque, nota, o sinal já está outro, mas naquele momento ainda, né, a saída foi mantida, tá? Então, isso daqui, ele vai nos trazer alguma ideia ou algum desconforto, né? Do tipo, olha, eu queria usar isso daqui para armazenar dados de alguma maneira, tá? E, bom, e de verdade, a gente pode pensar em armazenar um bit, né, usando dois inversores, né? Imagina dois inversores com essa realimentação. Então, a gente não está falando ainda como que nós colocamos os dados lá dentro, né? Mas uma vez que a gente tiver VDD aqui, né? 0 volt estará aqui, e aqui nós teremos VDD também. Esse VDD, ele realimenta, e é meio que uma memória perpétua enquanto tiver energia, né? Enquanto eu tiver energia nesse circuito, ele vai se manter nesse estado. Então, ele é bem interessante, né? Então, assim, deixa eu ver o que mais está faltando eu falar aqui. Tá. Então, assim, o que está faltando nesse circuito é como que eu faço a leitura ou como que eu faço a escrita, né, na verdade. A leitura não seria muito complexa, né? Eu obter esse bit que está aqui. Depois de algum tempo, eu conseguiria usar ele em algum outro circuito. Maravilha. Mas como que eu forço, por exemplo, eu quero fazer 0 aqui em vez de 1, né? E eu quero inverter isso daqui para 1, isso daqui para 0, tá? Então, nota que se eu quero fazer essa escrita, eu vou ter que, meio que assim, eu vou ter que eliminar esse laço. Esse laço não pode acontecer. Por quê? Senão eu vou estar sempre forçando VDD, né? Ou seja, lógico, tá? Mesmo que eu queira escrever 0. Então, uma forma eu vou ter que romper esse fio aqui de alguma maneira. E de alguma maneira eu vou querer forçar alguma escrita aqui. Então, eu vou querer forçar 0 volts. Ou seja,
essa carga que está aqui, eu quero que ela seja dissipada no ground. Quando eu fizer isso, eu vou estar forçando os 0 volts, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 0. Né? Então, uma maneira de fazer isso, né, seria essa daqui, que é bem elegante. Tá? Então, eu tenho o meu dado que eu quero escrever, tá? E eu tenho o meu controle de escrita desse registrador. Tá? Então, esse registrador ele teria mais ou menos assim. Quando eu quero escrever, né, o que vai acontecer? O dado vai fluir por aqui, porque aqui o transistor vai receber 1, e esse transistor vai receber, vai receber 0. Se esse transistor aqui recebe 0, quer dizer que não tem corrente fluindo por aqui, corrente elétrica. Então, o que vai acontecer? Se eu quiser escrever VDD, vai ser o tempo para eu aguardar a contaminação do sinal, e depois eu posso desligar a escrita, né? Esse sinal de escrita. Porque na hora que eu desligo o sinal de escrita, eu começo a ter a realimentação. Se eu quiser escrever 0, por exemplo, bom, tudo bem, né? 0 volts, tudo bem. Ou seja, o dado estaria conectado ao ground. O que vai acontecer? Com esse fio rompendo, está tudo certo. E essa carga aqui, que estava carregando o gate dos transistores, vai ser dissipada e a gente vai ter o 0 sendo forçado. Depois de um tempo de propagação, esse cara vai estar com 1. Depois de mais um pouquinho de tempo, esse cara vai estar com 0. E aí, então, basta eu fazer a mudança do sinal de escrita, né? E garantir que eu tenha essa realimentação acontecendo. Então, assim, claro que esses transistores que a gente está aqui, né, falando, eventualmente eles não vão ser transistores, eles vão ser chaves de transmissão, né? Porque eu quero transmitir 0 ou 1, né? E chaves de transmissão é o melhor para isso, tá? E eu vou ter hora corrente, né, sendo propagada nessa direção, hora na outra direção, tá? Muito bem. Então, essa daqui é o primeiro circuito que a gente está vendo com memórias, né? É um circuito bem simples, mas ele é um circuito bem robusto também, tá? Ele funciona, tá? A gente poderia produzir, por exemplo, um registrador, né, dessa maneira, tá? Joia. Então, aqui teria, né, as ilustrações com a escrita desligada ou a escrita ligado. Tá? Muito bem. Mas vamos falar agora um pouquinho sobre as células de leitura e escrita de memória, chamadas células RAM. Tá? Então, quando a gente, né, verifica uma pastilha de memória, a maior parte dela ela é ocupada pelas células de armazenamento de fato. Tá? Então, se a gente pega um pente de memória e olha ele com microscópio e tudo mais, a gente vai ver que ali tem as células de memória. Pouca coisa é sob controle do circuito. A maior parte da área é armazenamento. Tá? Se o armazenamento é o que ocupa a maior área, tá? Então a gente quer que a área da célula seja a menor possível. Né? Por quê? Porque se a minha célula de memória... O que é uma célula de memória? A célula de memória é o elemento que armazena um bit de dados, ou 0 ou 1. Tá? Essa seria a célula. Então, se eu conseguir diminuir o tamanho de uma célula de memória, eu consigo diminuir o tamanho do meu circuito. Se eu diminuo o tamanho do meu circuito, o custo do meu circuito cai. Então, é interessante. Bom, outra coisa que eu consigo fazer também eu quero reduzir a dissipação de potência. Quando eu tenho transistores menores ou células menores, eventualmente eu vou consumir menos potência. Logo, eu consigo colocar mais células com a mesma potência consumida, né? Então, o consumo de energia eu quero manter estável para quê? Ou reduzir, né? Eu quero reduzir o consumo de energia, porque dessa maneira eu consigo colocar mais células. Então, se a gente for ver
né, o que acontece tradicionalmente sei lá, se eu espero 2 anos, eu vou na padaria da esquina e eu consigo comprar uma memória que é o dobro de capacidade da memória que eu já tinha anteriormente. Então, a cada 2 anos, a gente vai na padaria e a gente compra uma memória que tem o dobro de capacidade. Agora, o importante esse dobro de capacidade não costuma aumentar de preço, né? Se a gente for ver o custo de produção, a ideia é que ela mantenha o mesmo custo, tá? Por quê? Porque as células estão diminuindo de tamanho e logo eu consigo colocar mais células na mesma área. Se a área é a mesma, o valor do chip vai ser o mesmo. Essa seria a ideia, tá? Muito bem. Então, assim, os flip-flops que a gente viu até agora na disciplina, né, que utilizavam ali basicamente 2 LEDs, ou seja, eu precisaria de 4 portas NAND ou 4 portas NOR, mais o bit de enable, mais algumas coisas, eles são considerados complexos para a gente fazer uma memória principal, uma memória de leitura e escrita, dessas que a gente chama, né, de memória RAM, tá? Ou a memória principal do computador. Por que eles são complexos? Porque eles ocupam uma área muito grande. Tá? Então, nós temos que pensar em formas de fazer células de memória o menor possível. Tá? Então, basicamente, quando a gente fala em células de memória, a gente fala ou de células SRAM, que são os padrões, tá? Ou as células DRAM. Então, nós vamos começar dando uma olhada nas células SRAM, tá? Que são conhecidas como memória estática, tá? Essa ideia da memória estática é porque enquanto eu tiver energia, os dados estão armazenados lá, eles ficam armazenados lá. Tá? Então, esse é um dos motivos, né, para se chamar de SRAM. Então, a SRAM típica, tá? Ela é formada dessa maneira. Ela tem 2 inversores, tá? E ela tem, basicamente, esse transistor de acesso e mais outro transistor de acesso. Nota que os inversores aqui, eu não estou representando eles mais em linha, como eles estavam anteriormente. Tá? Eles estão um embaixo do outro. Então, basicamente, se eu tenho 1 armazenado aqui, aqui eu tenho 0 armazenado. E aqui eu tenho 1 armazenado. Ou seja, eu tenho o bit, a linha de bits aqui, a linha B, né? Ela tem o bit armazenado Q e a linha de bits B', ela vai ter o bit invertido, o Q'. Tá? E olha só que interessante. Essa célula de memória, ela é ativada como? Quando eu coloco um sinal igual a 1 aqui nessa linha, né, um sinal igual a 1, eu coloco um VDD aqui nessa linha de palavras. Tá? Quando eu coloco o VDD, o que vai acontecer? Esse sinal que estava preso aqui, represado aqui, o que vai acontecer? Essa corrente elétrica ela vai conseguir fluir para cá. Então, se estava armazenado 1, esse 1 vai ser propagado. Se tiver armazenado 0, esse 0 a ideia é que ele seja propagado. Claro, respeitando que ele vai ter sempre uma pequena resistência para passar aqui por esse transistor e por esse também. Tá? Vai ter um atraso também. Tá? Muito bem. Se a gente olhar o inversor do jeito que a gente começou a aula olhando inversores, nós temos esse design aqui. Tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos a linha do VDD, tá? É a mesma linha que está aqui. Nós temos a linha do ground, aqui e aqui. É o símbolo de aterramento. Tá? E nós temos, então, um inversor aqui, né? E o segundo inversor desse lado. Tá? Então, não se sintam mal, né? Nota que onde que estão a saída desses inversores, né? Então, esse inversor ele está desenhado um pouquinho diferente. Essa daqui é a saída de um inversor, né? Porque, olha,
esse cara aqui é o que está controlando os transistores, né? Então, se o VDD estiver passando por aqui, aqui está a saída. Tá? Então, esse daqui é quem gerencia um dos transistores, um dos inversores. O segundo inversor, ele está aqui, a resposta dele. A saída dele está aqui. Então, olha só, a saída de um está conectado aqui no outro. A saída do outro está conectada aqui no 1. Tá? Só uma forma de desenhar, tá? Mas nota que não tem muito segredo aqui. Tá? Joia. Então, vamos avançando um pouquinho. Tá? Então, quando eu quiser fazer uma leitura, por exemplo, da SRAM, o que eu tenho que fazer, basicamente, é o seguinte. Os circuitos eles costumam ser carregados com VDD sobre 2, ou seja, se o meu VDD é 3 volts, então eu carrego com 1,5 volt. Tá? O que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, vamos imaginar que eu tenha 1 armazenado aqui na saída desse primeiro inversor. Tá? Então, o BL, né, é o caso onde o BL é igual a 1, que eu estou fazendo a leitura. Então, o que vai acontecer? Basicamente, várias coisas acontecem. Se eu tenho VDD sobre 2, o VDD que está vindo daqui, ele vai fazer com que esse VDD suba, porque ele vai ter um compartilhamento de carga. Né? Então, aqui a gente vai ter um VDD indo em direção a VDD sobre 2, indo em direção a VDD. Desse lado aqui, o que vai acontecer? Esse VDD sobre 2, ele vai começar a ser dissipado aqui para o aterramento. Tá? Então, esse cara aqui ele vai começar a cair. Tá? E é importante aqui que seja VDD sobre 2. Por quê? Porque se a gente aplicasse VDD, em vez de VDD sobre 2, poderia ter alguns problemas ruins acontecendo. Por exemplo, aqui que é 0, a gente está empurrando o VDD e esse cara aqui acabar talvez fazendo com que esse transistor pare de transmitir e esse comece a transmitir. Então, o VDD sobre 2 ele ajuda no projeto aqui da célula por conta disso. Tá? Então, basicamente, esse vai ser o comportamento. Nós vamos ter um VDD subindo e outro VDD caindo. Se eu esperar bastante tempo, essa linha de dados aqui, ela vai chegar a VDD, ela tende a VDD, né? E essa daqui vai tender a 0 volts. Tá? Então, isso daqui vai acontecer se eu aguardar bastante tempo. Legal. No caso do BL está escrito 0, o que vai acontecer é o inverso apenas. Né? Então, as cargas que estão aqui, VDD sobre 2, vai ser aterrado, esse VDD sobre 2 vai cair, e o VDD sobre 2 aqui vai subir. Tá? Então, basicamente, eu conseguiria analisar o que está armazenado somente olhando ver se o VDD está subindo ou se o VDD está caindo. Né? Se eu fizer, por exemplo, BL, né, a diferença de BL e BL', né, ou seja, se eu fizesse o delta entre os dois BLs, né, a diferença que tem entre eles, então, se aqui tiver 0, vai estar o delta está indo para uma direção. Se tivesse 1 escrito, o delta está indo para outra direção. Né? Então, aqui, rapidamente, a gente conseguiria ter uma diferença entre esses dois sinais aqui. Isso vai ser útil mais para frente. Tá? Então, vamos avançando um pouquinho. Se a gente olhar que uma célula de SRAM não vai estar armazenada, não vai ser usada isoladamente, né? Quase sempre, quando a gente está construindo uma memória SRAM, a gente está nós estamos interessados em armazenar uma grande quantidade de bits. Tá? Então, aqui nós temos a visão de um array, ou seja, não é bem um array, né? Seria um arranjo de bits de uma SRAM. Tá? Então, aqui ó, nós temos aquela célula que nós acabamos de ver. Temos 1, 2, 3 células na mesma linha. Tá? Então, basicamente, para eu acessar essas células, eu teria que forçar VDD
aqui nessa linha de dados. E aí, o que vai acontecer? Os bits que estão armazenados, eles vão vir, né? Eles vão ser propagados aqui por esses fios, tá? Por esses metais. Daqui a pouco eu não quero mais acessar essa linha, tudo bem. Eu coloco 0 volts aqui e logo esse fluxo vai ser interrompido. E aí eu posso acessar uma outra linha, usando os mesmos fios, né, do meu circuito. Tá? Então, esse reaproveitamento de fio é bastante importante, tá? Para aumentar a densidade. Eu quero ter a densidade repleta né, eu quero ter meu chip repleto de bits armazenados e não de fios. Tá? Muito bem. Então, nota que nós temos mais algumas coisas aqui. Nós temos o transistor de pre-charge. O que seria esse transistor de pre-charge? Seriam os transistores que carregam com VDD sobre 2 a linha de dados. Por que eu preciso carregar com VDD sobre 2? Porque todo fio que eu tenho aqui, né, todo metal que eu tenho, ele representa uma certa capacitância. Então, eu consigo meio que... Nota que nós estamos trabalhando aqui com nanomateriais. Né? Então, eu consigo carregar isso daqui com VDD sobre 2. Quando eu conecto esses transistores, eu consigo estabilizar o sinal mais rapidamente. Tá? Muito bem. Avançando um pouquinho aqui. Então, assim, o que acontece na hora que nós ativamos, né, a leitura, né, da palavra, tá? É o seguinte, por exemplo, o BL, né, primeiro, né, a parte do pre-charge está aqui. Então, vamos supor que o BL e o BL', né, estejam em 0 e 1, o que vai acontecer? A gente vai equalizar eles para VDD sobre 2. A partir do momento que está em VDD sobre 2, o que a gente pode fazer é, nós podemos ativar o bit de linha. Tá? Quando nós ativamos o bit de linha, o VDD sobre 2 ele vai ter um comportamento de tender ao VDD ou tender a 0. Tá? Então, nota que eles vão ter um comportamento sempre diferentes aqui, o BL, né, e o BL'. Eles vão um para cima, outro para baixo. Então, esse delta aqui estaria aumentando, né, essa diferença. Ou senão, esse cara aqui estaria descendo e esse outro subindo, onde o delta estaria diminuindo cada vez mais. Tá? De verdade, essa diferença aqui de deltas, né, entre estarem mais distantes ou mais próximos, é tudo o que esse pedaço do circuito, Sense Amplifier, vai utilizar para fazer a leitura mais rapidamente. Então, em vez dele esperar que isso daqui percorra todo esse caminho e estabilize com VDD ou com 0 volts, ele verifica rapidamente o que está começando a acontecer com esses dois sinais que ele está recebendo. Se os sinais estão indo em direções opostas ou está indo, né, o delta entre eles, a diferença entre eles, está aumentando ou está diminuindo. Tá? Se estiver aumentando, ele já sabe que está armazenando 1 lá dentro. Se estiver diminuindo, ele sabe que está armazenado 0 dentro dessa célula. Tá? Então, assim, essa célula que nós estamos olhando aqui, né, se a gente olhar um pouquinho para trás, a gente pode contar aqui a quantidade de bits, ou a quantidade de transistores. Né? Esse cara aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits, ou 6 transistores para armazenar um único bit. Tá? Se a gente, daqui a pouco a gente vai dar uma olhada sobre as DRAMs, como que fica isso. Tá? Isso daí vai mudar um pouco ou drasticamente lá com as DRAMs. Tá? Mas o que é legal aqui? O bacana desse esquema, tá? É que quando eu faço uma leitura, né? Quando eu faço uma leitura, o bit continua armazenado lá dentro. Né? Porque ele continua tendo a realimentação aqui dos inversores. Tá? Então, essa memória é interessante por esse motivo. Nem toda memória é assim. Algumas memórias, quando você lê, você destrói o que você tinha lá dentro. Essa daqui não é o caso.
tá? Agora, o que acontece na escrita? Tá? Na escrita, nós vamos usar esses drive buffers. Tá? Esses drive buffers, eles vão ser os que vão forçar a mudança de comportamento desses inversores que nós temos ali. Tá? Então, avançando um pouquinho, o que vai ter é o seguinte. Então, nós temos aqui o drive buffer, tá? Do BL e o drive buffer do BL'. Então, quando eu quiser escrever alguma coisa, eu vou ter que, claro, respeitar que eu vou ter os sinais invertidos sempre. Então, se eu quero escrever 1 aqui, eu vou ter que ter 0 aqui, ou vice-versa. Tá? Então, vamos pensar nesse caso aqui, onde o BL é igual a 1, tá? Então, eu tenho VDD aqui no BL, tá? Mas nós queremos mudar e escrever 0, tá? Nessa célula. Então, o que a gente faria? Se eu tenho o VDD aqui, eu tenho 0 volts aqui do outro lado. Tá? Nota que a gente não está desenhando o restante aqui do transistor, do inversor, né? Porque ele tem um comportamento análogo aqui, inverso. Né? Então, a gente, só desenhando esses dois aqui, a gente consegue analisar mais facilmente. Tá? A gente só está tirando complexidade do caminho. Tá? Muito bem. Então, o que vai acontecer é, eu vou escrever 0 aqui, nesse drive buffer, e VDD aqui. Ou seja, basicamente, vou estar ligando esse cara aqui no ground e esse cara aqui no VDD. Tá? Mas nota, nós já temos VDD aqui, nós temos 0 volts aqui. O que vai acontecer, então? Tá? O que vai acontecer é, no primeiro momento, o VDD ele vai começar a ser aterrado. Tá? Então, esse VDD aqui ele pode cair um pouco. Tá? Ele não vai ficar o VDD lá 3 volts, ele vai cair um pouco. Tudo bem. Ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Mesmo que ele caia um pouco, ele vai ser o suficiente para fornecer uma voltagem aqui nesse transistor, que a voltagem é diferente de 0 volts. E aqui é onde mora o truque. Tá? Porque se a gente fazer subir esse cara aqui a partir de um determinado limite de operação desse transistor, esse transistor aqui ele vai interromper a passagem de corrente. A corrente que estava inicialmente lá em VDD, ela estava sendo, né, drenada aqui para o 0 volts, mas nota, ela tinha, claro, uma certa resistência, porque isso daqui representa uma resistência, né? Isso daqui também representa resistência, isso também representa resistência. Então, o VDD não chega tão forte aqui dentro. Mas, novamente, né, ele não vai chegar com os 3 volts, ele vai ter uma defasagem ali. Mas o que acontece é, uma vez que está interrompido o VDD, né, esse cara aqui, ele está indo para 0, esse cara vai ser interrompido. Se ele está interrompido, o VDD para de ser drenado e ele começa a ficar estável. Então, nota que com esse esquema de 0 e VDD sendo inserido dos dois lados, o que a gente está forçando aqui também nesse circuito é que os dois inversores, né, os dois inversores que nós temos, é meio que como se a gente estivesse regravando os dois ao mesmo tempo. Né? Então, o tempo de propagação vai ser muito mais curto, o tempo para que minha lógica fique estável, né? Porque eu estou atacando nos dois lados ao mesmo tempo. Tá? Muito bem. Então, esse daqui, né, até agora a gente falou somente de SRAMs. Agora, vamos falar um pouquinho das DRAMs, tá? Ou células de memória de acesso aleatório dinâmica. Tá? Então, uma célula dinâmica, tá? Essa daqui é uma célula conhecida como 1T, 1C. Ela é formada basicamente de um transistor e um capacitor. O capacitor é o que vai armazenar a carga, se vai ser 1 ou 0. Tá? Esse transistor aqui, ele vai ser o quê? Será o transistor que faz responsável pela leitura ou pela gravação de novos bits aqui dentro desse capacitor. Tá? Então, nota que a gente tinha contado lá
quantos transistores tinham 6 transistores, e agora na DRAM, né, o que nós temos é um transistor e um capacitor. Tá? A gente poderia, né, fazer uma aproximação, um chute, né, um chute de padeiro, assim, falando, olha, isso aqui vai ser próximo a uma área de 2 transistores. Tá? Então, ou seja, ficou 3 vezes menor a área para armazenar 1 bit de dados. Né? Então, isso é bem interessante. Né? Então, quer dizer que eu consigo uma densidade 3 vezes maior. Tá? Muito bem. Então, se eu comparar os dois, né? Então, aqui eu tenho 2 transistores, mais 2, o quinto e o sexto. Aqui, apenas um transistor. Né? Nota que muda, né? Aqui nós tínhamos a linha de palavra, W, B, e nós tínhamos a linha B' e a B. Aqui a gente só tem a B, não temos a B'. Tá? Então, tudo isso vai influenciar também no tempo de leitura e no tempo de escrita. Tá? Então, a gente não vai entrar em tantos detalhes assim, mas isso também tem um impacto na leitura e escrita, tá? No tempo de. Muito bem. Então, quando está armazenado, quando tem uma carga VDD armazenada aqui, né, nesse capacitor, então a gente diz que temos 1 armazenado. Se tiver 0 volts, a gente diz que tem 0. Tá? Agora, o que a gente tem que entender é o seguinte, esse capacitor ele é minúsculo e o isolamento não é tão bom. Então, ele vai ter corrente de fuga. Tá? Então, é capaz que a gente coloque aqui, sei lá, 1,5 volts, vai dar um passeio, daqui a pouco a gente volta, e isso daqui não tem mais 1,5 volts, isso daqui vai caindo, tá? Porque tem uma corrente de fuga, o isolamento não é bom. Tá? Então, basicamente, o que a gente vai precisar fazer? De tempos em tempos, a gente vai ter que pegar, fazer a leitura do que está escrito lá dentro e reescrever, né? Refrescar a memória, ou seja, fazer um refresh da memória. Tá? Esse refresh ele costuma acontecer, sei lá, a cada 50, 60 milissegundos. Tá? Esse tempo muda de acordo com a tecnologia de memória. Quanto menor o capacitor, isso pode fazer com que a carga dure menos. E eu tenho que fazer refreshes mais frequentemente. Tá? Muito bem. É basicamente igual uma pilha, né? Que a gente tem ali na gaveta de casa. Né? Eu tenho algumas assim. Eu comprei a pilha, deixei na gaveta, usei 2, sobraram 2. Quando eu fui usar elas, não tinha mais carga. Né? Passou 1 ano, 2 anos. Né? O isolamento não foi bom. Tá? Às vezes eu deixei perto de algum metal, alguma coisa assim. Muito bem. Então, a operação da memória DRAM, ela não é muito diferente da memória SRAM. Tá? Então, basicamente, toda vez que a gente quiser acessar o bit de armazenamento, a gente vai ter que colocar VDD aqui na linha de palavra, word line. Tá? Então tá. E nota, nós vamos ter várias dessas células aqui do lado, uma do lado da outra. Tá? Nós já vamos chegar lá. Muito bem. Então, se eu quero fazer uma escrita, né, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que garantir que esse BL vai estar conectado a 0 volts, ou eu vou fazer, né, ele fornecer uma conexão com o aterramento, né? E a carga que tiver aqui, ela vai ser drenada. Logo, eu garanti que está escrito 0 volts, ou seja, está escrito 0 lógico aqui. Né? Então, ele é bem simples, né? Na verdade, é só descarregar, né, esse capacitor. Então, a escrita, trivial. A leitura, vamos dar uma olhadinha, opa, desculpa, aqui seria a escrita do 1, né, antes de falar da leitura. Então, eu tenho que forçar um VDD aqui e, novamente, né, esperar até que essa célula seja carregada. Tá? Claro que várias coisas podem acontecer, por exemplo, eu carregar, fazer uma pré-carga desse bitline, né? Por quê? Imagina que essa linha, esse fio aqui, vai estar conectada com várias células.
512 linhas, por exemplo, diferentes. Então, essa linha aqui pode ser bastante grande. Tá? E como ela está conectada a vários componentes, pode ter algumas fugas aqui. Tá? Tudo bem, então assim, dentro do DDRAM é um mundo à parte. Tá? Tem várias melhorias que podem ser feitas. Muito bem, na operação de leitura, o que acontece é o seguinte, a gente carrega o bitline, né, a linha de bit, com VDD sobre 2. Tá? Essa carga de VDD sobre 2, ela costuma acontecer através de uma célula que a gente chama de célula dummy. Tá? Seria uma célula, um capacitor extra. Tá? E esse capacitor aqui a gente carrega com VDD sobre 2. O que vai acontecer? Quando houver esse circuito fechado aqui, né? Ou seja, for aplicado o VDD aqui no word line, o que vai acontecer? Vai ter um compartilhamento das cargas aqui, entre esses dois capacitores. Então, se esse cara tiver escrito 0 volts, o que vai acontecer? O VDD sobre 2 vai cair. Né? Se esse cara aqui tivesse com VDD, o que ia acontecer? Esse camarada aqui iria subir. Tá? E, claro, esse cara vai cair um pouco, e no outro caso, esse cara ia subir um pouco. Né? As cargas iam se estabilizar aqui. Tá? Então, nota que, embora a gente não tenha o bitline linha, né? Ou seja, o bitline invertido, nós temos aquele comportamento de delta, né? O comportamento onde o VDD está indo para uma direção ou está indo para outra direção. Né? Então, eu consigo meio que controlar o que está acontecendo com essa tensão da célula capacitiva. Tá? Legal. Então, basicamente, o que se tem é assim, vai haver, né? Vão haver as diversas linhas de palavras, a linha 0, a linha 1, a linha 2, a linha 3, a linha 4, 5, 6, 7, né? E nós temos aqui o capacitor dummy, né? Que seria para fazer a leitura das células pares ou a leitura das células ímpares. Tá? Então, basicamente, ativaria essa linha juntamente com essa linha. E aí as cargas vão fluir por aqui e se estabilizar. Tá? É a ideia muito parecida quando a gente pegasse duas caixas d'água, né? Uma está cheia e uma vazia, e eu conectasse um cano entre elas, né? No fundo das caixas d'água. A ideia é que a carga vai equalizar, né? Muito bem. E o que vai ser, o que nós vamos ter aqui é o Sense Amplifier. Tá? Esse Sense Amplifier ele vai usar, novamente, truques de circuitos analógicos, tá? Para pegar e amplificar o sinal que ele está recebendo. Tá? E a amplificação do sinal aqui ela é mais complexa do que no caso da SRAM. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com capacitores que não estão conectados diretamente no VDD. Esse capacitor, ele tinha uma carga armazenada, eventualmente, né, que estava tendo um decaimento. Tá? Então, ele tem uma dificuldade a mais aqui de ser feita a amplificação desse sinal. Tá? Tudo bem. Então, aqui é uma outra forma, né, outra ilustração do DRAM Array, né, onde as linhas pares estão aqui em cima e as ímpares estão aqui embaixo, tá? E nós temos a linha de células dummy, a linha de células dummy, tá? E o amplificador de tensão, tá? De sinal, tá? Um amplificador de sinal diferencial. Tá? Diferencial por quê? Porque a ideia é utilizar também a carga desse camarada aqui, tá? Para saber o que está acontecendo, se o delta está subindo ou caindo. Muito bem. A restauração nas células DRAM, tá? Então, assim, toda vez que eu faço uma operação de leitura, a operação de leitura, eu não falei muito disso, né? Mas pensa bem, a operação de leitura, ela acaba destruindo o valor que tem aqui no capacitor.
Se o capacitor tinha VDD, a operação de leitura faz com que esse cara aqui caia o VDD, né? Ou seja, eu preciso reescrever o que tem ali dentro daquela célula. Tá? Então, depois de uma leitura de memória, DRAM, eu preciso reescrever toda aquela linha de dados. Mesmo que eu não queira fazer uma escrita, eu tenho que reescrever. Tá? Então, ela tem um diferencial aí. As células SRAM não tinha esse problema, não tinha leitura destrutiva. Tá? Muito bem, então é um custo maior em tempo, né? Porque toda leitura implica em haver uma escrita também. Tá? Legal. Então, quando a gente faz uma leitura ou uma escrita, a gente está restaurando o valor que estava armazenado na linha. Tá? Agora, de tempo em tempo, os valores começam a ficar tão próximos daquela zona proibida, né, que eu não sei se é 0 ou se é 1, que a gente tem que fazer um refresh. Tá? Então, esse refresh, ele costuma, tá? Não é obrigatório, mas costuma ser realizado em modo burst, ou seja, uma rajada. Ele fazer diversas linhas, né, uma atrás da outra. Nesse momento que o refresh é feito, a gente não pode fazer nem leitura nem escrita naquelas linhas que estão acontecendo o refresh. Tá? Então, é como se a memória tivesse um processo de manutenção interna, onde ela não pode receber requisições externas. Tá? Então, assim, para restaurar todo um chip, né, de DRAM, ele demora menos que 2% do tempo entre os ciclos de... Espera lá. Restaurar a pastilha inteira demora menos que 2% entre os ciclos de restauração. Sim. Ele demora menos do que 2% desse tempo o qual eu consigo armazenar os dados. Tá? Então, basicamente assim, a cada 50 milissegundos, 1 milissegundo é de restauração. Tá? Então, para uma memória que armazena durante 50 milissegundos, 2%, ou seja, 1 milissegundo é gasto para restaurar os dados. Tá? Muito bem, então 98% do tempo ela está disponível para ser usada. 2% não. Tá? Muito bem. Então, falando um pouquinho agora, para a gente fechar, né? A gente não falou muito de amplificadores de sinal, e nem é o objetivo dessa aula. Tá? Isso daí a gente falaria mais se fosse uma aula de engenharia da computação ou uma aula de engenharia elétrica. Tá? Mas aqui a ideia é só entender o funcionamento básico deles. Tá? E quando a gente está falando do amplificador de sinal, tá? Ele é um dos componentes mais críticos depois da célula de memória. Tá? Porque se o amplificador de sinal for lento, o tempo da minha memória vai ser muito lento. Tá? Então, ele influencia bastante, né, no tempo de leitura de dados, que é o que a gente mais faz, né, fazer leitura de dados. Então, assim, o que o amplificador de sinal faz ele pega aquele sinal que saiu de VDD sobre 2 e está subindo para VDD, e ele garante que esse cara vá rapidamente para VDD. Ou se é um sinal que está saindo de VDD sobre 2, que ele vá rapidamente para 0 volts. Tá? Então, ele requer, né, as linhas de dado Q e Q', tá? Para fazer isso mais rapidamente. Tá? E na SRAM, ele utiliza diretamente então, as linhas B e B', e aqui na DRAM ele pode utilizar essa célula fictícia, né, a dummy cell, para fazer isso. Tem outras maneiras de fazer. Tá? Então, basicamente, a dummy cell, né, o que ela faria seria esse efeito de caixa d'água aqui, né? A gente carrega ela com VDD sobre 2, se a célula de memória estiver com VDD, o que vai acontecer esse cara aqui vai ganhar e esse cara aqui vai perder um pouco de carga elétrica. Tá? Muito bem. Então, assim, novamente, o que vai acontecer entre essas duas células, né? A gente pode fazer um delta entre eles, como se fosse uma subtração desses sinais, tá? Que é uma maneira rápida de amplificar o sinal, tá? Entendendo qual a direção cada linha está indo.
Agora, nota que aqui na DRAM, esse amplificador de sinal ele é mais necessário do que na SRAM. Por quê? Na SRAM, o bit de linha vai chegar a VDD eventualmente. Ele demora, mas vai chegar. Aqui na DRAM, não. Ele não vai chegar a VDD. Porque se eu tiver escrito VDD aqui, né, e aqui tiver escrito VDD sobre 2, essa linha não vai estabilizar em VDD. Vai ser sempre abaixo. Tá? Então, não é assim alguma coisa que, isso daqui é para melhorar o desempenho. Não, não, isso daqui é totalmente fundamental. Tá? Bem, essa imagem ficou ruim. Né? Aqui teria a ilustração, né, do VDD sobre 2, o que ele poderia fazendo, tá acontecendo, né? O delta dele. O delta está subindo ou o delta está descendo. Tá? Tá. Muito bem, muito bem. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Então, exemplo de leitura. Maravilha, acho que a gente já falou tudo aqui. Tá? Então, a visão geral, tá? A visão geral de uma célula, de um dispositivo de memória, seja SRAM ou seja DRAM, tá? A visão geral desse dispositivo é dessa maneira aqui. Tá? Ele vai ter um endereço que eu quero acessar de dados. Então, vamos supor que eu quero acessar o endereço, sei lá, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Tá? Então, vamos supor que esses daqui são meus bits de endereçamento. Tá? Então, eu estou trabalhando com endereço de 8 bits. Então, nesse modelo aqui ilustrado, tá? O que nós temos? Nós temos basicamente assim. Nós vamos pegar parte desse endereço e nós vamos indexar qual que é a linha que eu quero fazer a leitura. Tá? Então, nesse caso aqui, eu quero acessar o bit 2 da linha 2. Tá? Então, vamos supor que a linha 0 é essa daqui, a 1 é essa e essa aqui é a 2. Então, basicamente, o que o decodificador está fazendo ele está pegando n bits e transformando em 2 na n bits. Tá? E o sinal que eu tiver aqui, o endereço que eu inseri, no caso 0010, ele vai fazer com que aquela saída do decodificador fique em VDD. Essa saída ficando em VDD, o que vai acontecer? Basicamente, nós estamos alimentando todos aqueles transistores que cuidam do acesso às células de memória, seja uma célula SRAM, seja uma célula DRAM. Tá? Então, ele ativaria. Então, é claro, nem sempre eu quero ficar fazendo leituras. Então, eu tenho um sinal de enable aqui, que é o RAS. O que seria o row, né? Row é linha, access, signal, sinal de acesso à linha. Então, o sinal de acesso à linha vem, o endereço também estando aqui, ele consegue acessar todas as linhas. Toda aquela linha, todas as colunas daquela determinada linha. Tá? Muito bem. Então, igual está ilustrado aqui, se eu estivesse acessando um endereço X qualquer, né? Então, vamos supor que eu quero somente esse bloco de dados. Pode ser um bit apenas. Eu quero só o bit 2 ou bit Y. O que a gente estaria fazendo? Todos os bits estão sendo lidos pelos amplificadores de sinal, ou amplificador de sentido, né? Ou também chamado de acionadores, drivers. Tá? Quer dizer, os acionadores, os drivers estão aqui, que são as partes de escrita, desculpa. Tá? Então, os amplificadores de sinal estão aqui. Ou aqui também é chamado de row buffer. Tá? O buffer que fica armazenado os dados da linha. Tá? Então, uma vez que nós temos aqui todo o row buffer, o que eu faço? Agora, basicamente, eu tenho que pegar um multiplexador, né, que vai decodificar a coluna. O que é decodificar a coluna? Basicamente, eu digo qual o endereço que eu quero da coluna, né? Então, eu vou pegar esses 4 bits aqui, e eu falo, olha, eu quero o endereço 2. Então, tá, 0, 1, 2.
Então, esse bit que está aqui, ele vai ser propagado aqui para baixo para os dados. Tá? E, claro, nem sempre eu quero fazer essa leitura, então eu vou ter o sinal de CAS, Column Access Signal, sinal de acesso à coluna. Tá? Então, eu tenho que enfrentar um tempo RAS, o tempo de acessar a linha, né? Depois um tempo CAS. Tá? Muito bem, muito bem. Que mais? Que mais? Nota que, quando a gente está falando de memória, nós vamos falar também de um outro sinal bem importante, que é o RP. Tá? O RP é row é linha, P é de precharge, ele pré-carrega a linha. Tá? O que seria? Esse RP seria a gente colocando VDD nas linhas de dados, para que quando eu ative os transistores da linha, ele já esteja com VDD carregado, né? VDD sobre 2 lá nas linhas de dados. Então, o amplificador de sinal vai ser melhor. Tá? Então, basicamente, um acesso à memória costuma depender de um row precharge, de um RAS e de um CAS. Tá? Muito bem, muito bem. Quando eu quero fazer um refresh, né? Claro, uma forma meia caipira de fazer um refresh seria fazer o row precharge, RAS, CAS, row precharge, RAS, CAS. Cada hora de uma linha diferente. Né? No caso, o CAS, eu não estaria interessado em fazer uma leitura, mas sim uma escrita. Ou seja, a gente usaria os acionadores, os drivers de escrita. Tá? Ou aquela célula dummy. Tá? Muito bem. Muito bem, muito bem. Então, algumas coisas que a gente pode pensar aqui, né? Se eu fizer duas leituras na mesma linha de dados, eventualmente vai ser melhor. Né? Eu acesso a linha uma única vez, e depois que ele está aqui os dados, eu vou lá e acesso uma coluna, outra coluna, e assim por diante. Tá? E, de verdade, a gente vê que isso daqui acontece. Tá? Então, isso acontece mais nas memórias DRAM. Então, as memórias DRAM é tudo sobre a gente tentar reaproveitar as leituras de uma mesma linha. Tá? Muito bem. Que mais? Vamos ver. Então, para finalizar, a gente vai falar um comparativo, né, entre SRAM versus DRAM. Tá? Então, as SRAMs, né, são as células estáticas de RAM utilizando MOS, né, usando transistores de efeito de campo. Né? Então, ele utiliza basicamente esses LEDs estáticos, esses inversores estáticos como célula de armazenamento da informação. Tá? Ele ocupa muita área da pastilha. 6 transistores é muita área. Né? Quem diria que a gente ia falar que 6 transistores ocupa muita área? Tá? Mas sim, se nós estamos interessados em armazenar, por exemplo, 1 GB de dados, né? Ou seja, a gente vai precisar de 48 bilhões de transistores. Tá? No caso da DRAM, né, a memória dinâmica, utilizando MOS, que utilizam um transistor e um capacitor, ela vai, basicamente, a área equivalente a 16 bilhões de transistores para 1 gigabyte de memória. Né? Lembrando que a gente está falando em byte, não em bit. Né? Então, seria 8 gigabits de DRAM, ocupam 16 bilhões de transistores. Né? Então, assim, uma conta de verdureiro, né, uma conta de padeiro, é que as DRAMs são 3 a 4 vezes mais densas que uma SRAM. Tá? Então, 3 vezes mais bits na mesma área. E se eu tenho mais bits na mesma área, então, quer dizer, e o que eu pago lá na fábrica, na hora de fabricar um chip, é pela área do chip, né? Então, quer dizer que eu consigo ter mais, o custo por bit sendo mais barato na DRAM. Então, uma memória
no meu computador, né? Se ela for DRAM, ela é mais barata do que uma memória SRAM. Nós vamos ver que essas memórias DRAM e SRAM, elas ocupam, as duas estão presentes no nosso computador, mas uma fica mais próxima do processador. Qual que fica mais próxima? A que é mais rápida e a que custa mais. E a que fica mais longe do processador é a DRAM. Tá? Então, nós temos a memória RAM, que a gente costuma chamar, seria a memória DRAM, ou a memória principal do nosso computador, né? Ou do nosso celular. E a memória SRAM, a gente não costuma ainda falar muito dela, mas nós vamos falar mais para frente, lá em arquitetura de computadores, quando a gente vê as memórias cache. Tá? As memórias cache são memórias pequenas, em armazenamento, e são bastante rápidas. Tudo que a SRAM é boa para. Né? Ela não queremos armazenar muitos bits, mas eu quero velocidade. A DRAM, nós queremos armazenar muitos bits e ela não precisa ser tão rápida assim. Ela não é tão rápida assim. Tá? Então, se eu quiser produzir memórias SRAM, são mais caras que memória DRAM, tá? Por conta da área. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para hoje, tá? Então, obrigado e até logo mais.